para o trinômio quadrado perfeito. Assim, ó, o nome assusta um pouco, tá? Mas é muito parecido com o que a gente estava vendo anteriormente. Porém, tem um termo a mais, são 3 termos. Então, olha só. Quando nós tivermos 3 termos, nós vamos observar o seguinte. Se eu percebo que tem 2 termos que possivelmente estão ao quadrado, aí eu vou olhar o terceiro termo. Se o terceiro termo for 2 vezes a raiz do primeiro termo vezes a raiz do segundo, significa que é um trinômio quadrado perfeito. Como assim, prof? Vamos ver. Ó, o 9 não é o quadrado de 3 vezes 3? O 4 não é o quadrado de 2 vezes 2? Então, eu percebo que esses 2 termos aqui estão ao quadrado. Vou extrair a raiz aqui, ó, no cantinho, ó. Raiz de 9 é 3, raiz de A ao quadrado é A. Aqui, raiz de 4 é 2, raiz de B ao quadrado é B, certo? Extrair a raiz. Agora, eu vou fazer o seguinte, tá vendo esse termo aqui, ó? Não importa o sinal, tá? O sinal vai me falar depois como vai ficar a resposta. Quando eu fizer 2 vezes, eu preciso fazer esse 2 vezes, tá? Isso aqui faz parte, né, na hora de conferir, porque isso vem de um... Isso aqui, o trinômio quadrado perfeito, na verdade, também é um produto notável, tá? Então, ó, 2 vezes a raiz do primeiro é 3A, vezes a raiz do segundo. Vamos ver quanto que dá? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. E aí, eu copio a letra AB. Opa, 12AB. Então, se eu multipliquei 2 vezes a raiz do primeiro vezes a raiz do segundo, deu esse outro termo, significa que é um trinômio quadrado perfeito. Se é um trinômio quadrado perfeito, né, pelo que eu aprendi lá atrás do produto notável, ó, eu sei que, olha só, que vai ser, isso aqui vai estar ao quadrado, tá? E como é que eu resolvo, ó? Raiz do primeiro é 3A. Este sinal aqui, ó, que estiver desse termo, que é 2 vezes a raiz do primeiro vezes a raiz do segundo, que normalmente é o termo central, eu vou colocar aqui, ó, menos, tá? E a raiz do segundo. Por quê? Porque quando eu tinha produto notável, eu estudava o produto notável, quando eu vinha que eu tinha um termo menos o outro termo ao quadrado, como que eu fazia? Olha lá, vamos lembrar. Quadrado do primeiro, ou seja, 3A ao quadrado, tá? Opa, tem que estar os dois aqui. Menos 2 vezes primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Era assim que eu resolvia. Ó, 3 ao quadrado é 9, A ao quadrado ao quadrado. Aqui, ó, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12. 12AB. E aqui, 2 ao quadrado é 4, B quadrado. Ó, voltei no que eu tinha, tá? Então, gente, quando tiver 3 termos, né, e eu notar, extrai a raiz, e o termo central, normalmente eu falo central porque normalmente é central, às vezes tá fora de ordem, tá? Mas o outro termo que não está ao quadrado for 2 vezes a raiz do primeiro vezes a raiz do segundo, ele é um trinômio quadrado perfeito. Então, é só você pegar a raiz do primeiro e a raiz do segundo, e o sinal que você vai colocar entre eles é o sinal que tiver nesse termo que não está ao quadrado, né? E elevar ao quadrado e acabou, tá? Então, assim, não é tão complexo, tem muita informação, porém um vai complementando o outro. Se você for aprendendo bem todos as fatorações, fica mais fácil, ok?